sou a Natália Monteiro e me sinto imensamente honrada e muito feliz de estar aqui nessa noite tão grandiosa, dando início à entrega do prêmio Série Mulheres, por mais mulheres na literatura. Esse prêmio é idealizado pela editora Líder, que atua no mercado com a publicação de diversos gêneros literários, dando voz a mulheres e homens que desejam transformar as suas vivências em legado. A editora Líder é reconhecida por impulsionar histórias reais que inspiram e conectam leitores do Brasil e no mundo. E hoje celebraremos não apenas histórias, mas trajetórias de coragem, superação e impacto. A série Mulheres nasceu em 2014 e lançou seu primeiro livro em 2015. E desde então, já são mais de 100 áreas profissionais retratadas em livros que valorizam o protagonismo feminino. E a série ganhou notoriedade nacional, sendo inclusive elogiada no programa do Jô Soares, olha que honra! E se consolidou como um projeto internacional, registrado em 182 países pelos direitos autorais e editoriais. É um movimento literário único, que tem dado espaço para que milhares de mulheres contem as suas histórias e inspirem outras por meio da literatura. E eu sempre digo que uma só voz não ecoa sozinha, não é mesmo? E para essa jornada de revolução e transformação acontecer, foi necessário uma mulher que cresceu na periferia de São Paulo para dar o primeiro passo para que essa noite fosse possível. Ela que, sem dinheiro para comprar livros, criava suas próprias histórias, colando recortes de revistas com farinha de trigo. Hoje, ela é responsável por centenas de publicações e segue celebrando cada nova autora como se fosse a realização do seu próprio sonho de infância. E para iniciar essa noite tão simbólica, tão significativa, é claro que eu convido ela. Convido ao palco a idealizadora da série Mulheres e CEO da editora Líder, Andréia Roma. Muito obrigada a todas vocês, muito obrigada a todos. É um prazer, é uma honra fazer parte da história de vocês. E eu diria que esse livro traz a grande inspiração, que é contar a história de reputação de cada uma das mulheres, que é trazer a mulher para o centro. E eu sempre digo centro porque é importante estar no centro. Mas nós não precisamos estar sozinhas. Estar no centro, nos preparar para isso, cada dia mais. Isso é importante e faz toda a diferença. Quando nós falamos de equidade de gênero, quando nós falamos desse tema tão importante hoje no Brasil, que rege todos os projetos da série Mulheres, nós estamos trazendo algo que é parte do nosso legado. Mulheres que ao longo da história não tiveram espaço para contar as suas histórias. Mulheres que ao longo da história não foram citadas nas capas dos livros, pois elas não podiam ser citadas nas capas dos livros. Mulheres que ao longo dos anos tiveram uma grande mudança e revolução. E quando você pensa na história das mulheres, você viaja na linha do tempo e você descobre que a partir de 1930, 34, nós tivemos a chance de votar. E depois disso, muitas coisas foram acontecendo. E essa é a nossa história. Não é a história de uma única mulher, mas é a história de todas as mulheres, com os seus direitos. É muito mais que igualdade de algo, mas é o posicionamento de mulheres que acreditam em si e acreditam no seu trabalho, no seu legado. A série Mulheres é um projeto que nasceu em 2014 no meu coração, e em 2015 eu lancei o primeiro projeto.
E esse projeto se destacou grandemente no mercado, trazendo validações como o Jô Soares, por exemplo. Um projeto que fez com que outras mulheres pudessem se conectar. E foi ali, naquele momento, que eu disse, não, nós podemos fazer mais. Nós precisamos trazer mais mulheres. E eu quero mulheres que estão também atrás dos bastidores. Eu quero mulheres que muitas vezes não tiveram espaço para colocar o seu brilho em prática. Então eu quero trazer a história dessa mulher. Eu quero trazer a história dessa mulher, assim como tentaram ao longo dos anos apagar a minha história. São mais de 23 anos de carreira. Mas eu ouvia muito no início da minha carreira, quando pessoas diziam, olha, não conte que você cresceu na periferia, não pega bem. E eu falava, nossa, que difícil vai ser a minha trajetória. Que difícil vai ser não contar a minha história, ou dizer quais são as minhas raízes de um pai que é semi-analfabeto, de um pai que só sabe assinar o nome, que sabe mal ler e escrever. Como vai ser a minha história a partir disso? E quando realmente eu entendi o poder que eu tinha, através da história, através de quem eu sou, e o que o meu pai, sendo este homem com pouca cultura, me ensinou, eu vi que faculdade nenhuma me daria. O meu pai, ele saía para trabalhar todos os dias de bicicleta aqui em São Paulo. E eu me lembro que ele atravessava São Paulo para trabalhar, e quando ele voltava para casa, ele voltava com o seu saquinho de bala, sentava eu e minha irmã à mesa e dividia, olhando nos nossos olhos, e dizia para nós, olha, esse é para você e esse é para você. O meu pai me ensinou o significado de reputação muito antes. O meu pai me ensinou o significado de compartilhar, mas compartilhar com transparência, compartilhar com amor, porque nós podemos e devemos fazer isso. O meu pai me ensinou a ter essa força, através do meu CPF, que era a minha identidade, e ele dizia na sabedoria dele, olha, cuidado com o seu CPF. Na época não entendia, falava, meu Deus, meu pai sempre falando da mesma coisa, mas ao crescer e entender o quanto isso é importante na reputação de uma profissional no mercado, na reputação de uma empresa, eu entendi o significado daquele homem, que mesmo sem cultura, mesmo sem ensinamentos, né, dado a ele com escolaridade, ele fazia com que realmente a sua mensagem no mundo caminhasse cada vez mais. E é com muito orgulho que eu falo do meu pai e da minha mãe. Pessoas essas que me ensinaram o valor da história. A história é aquela que você carrega para a vida inteira. A história é aquela que você conecta pessoas, porque você acredita nisso. Nós, mulheres, precisamos nos conectar com as nossas histórias, porque nós acreditamos dentro desse contexto, no selo editorial Série Mulheres, que hoje é uma marca no Brasil e é uma marca em 182 países, que toda mulher tem uma história, porque nós acreditamos nisso, porque a idealizadora tem uma história, e se ela tem, todas também podem ter. Muito obrigada. Vocês estão trazendo para nós um livro que traz a reputação, a comunicação, que traz o olhar de mulheres tão incríveis, dentro de histórias sensacionais, que tocarão, que emocionarão e ensinarão. Porque nós precisamos entender que somos nós que vamos preparar essa geração. Então prepare as pessoas que estão ao seu lado. Prepare muito bem líderes. Prepare as pessoas que irão assumir o seu lugar um dia, porque são essas pessoas que continuará, ou seja, transformará cada dia mais o legado que você deixou. Parabéns a todas vocês. Agradeço imensamente a querida Tati. Tati, já numa intimidade gigante, porque vem comigo em um projeto de mulheres ESG, que foi quando nos conectamos pela primeira vez. Coordenadora essa que me fez acreditar no tema, que me fez olhar o tema com o coração e disse, Andréia, eu quero trazer algo diferente para esse tema, para esse volume. Nós precisamos dar voz às mulheres dessa área. Eu falei, Tati, se você acredita, eu também acredito. Bora
fazer a curadoria desse projeto lindo. Então esse projeto nasceu primeiramente no coração da nossa coordenadora e foi abraçado e adotado com muito carinho por mim. E mais uma vez, eu me sinto orgulhosa da história de cada uma de vocês. Parabéns! Vocês estão deixando mais que um legado, mas uma resposta para o mundo. Também quero avisá-las que esse livro, em breve, será traduzido para o inglês e disponibilizado na Amazon para mais de 100 países. Parabéns a todas vocês. Boa noite, todo mundo. Que alegria imensa. Estamos todos aqui reunidos. Hoje é uma noite para celebrar as mulheres na gestão da reputação. Mas o que isso significa, gente? São as mulheres que cuidam do ativo mais importante que existe. Aquele que levamos anos para construir, mas que pode desmoronar rapidamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês que topou contar a sua história. Esse é um processo difícil, bem difícil, né? A gente está acostumado a contar as histórias dos outros. Mas contar nossa história, de modo a inspirar outras pessoas, significa nos olhar com um olhar gentil e reconhecer o tanto que fizemos, o tão longe que chegamos. É reconhecer quem estava conosco no nosso caminho e quem ainda está conosco hoje. Na semana passada, a comunicação brasileira perdeu uma grande mulher, Nádia Rebouças. Nos últimos anos, Nádia passou a trabalhar também com gestão da reputação, como consultora da Cadre. Eu não aprendi sobre gestão da reputação com Nádia, mas ela me ensinou a muitas de nós que estamos aqui hoje, que a comunicação poderia ser uma ferramenta para a transformação social, com as suas campanhas geniais. Uma homenagem e uma carta de amor à gestão da reputação. Uma carta de amor às pioneiras, que trouxeram essa disciplina para o Brasil e moldaram a nossa forma de trabalhar. Uma carta de amor às executivas e às consultoras que fazem gestão da reputação nesse mundão de meu Deus. Uma carta de amor também aos professores, sobretudo ao professor Charles Fombrum e ao professor Kees Van Riel. Uma carta de amor para a nova geração, que tem a missão de levar adiante o nosso legado. Uma carta de amor para quem não solta a nossa mão. Uma carta de amor para Andréa Roma e para toda a equipe da Editora Líder também, que está entregando ao mundo essa carta de amor. Histórias, nossas histórias, né? Dias de luta, dias de glória. Cantou Charles Brown Jr. Essa música tem um trecho que me marca muito e que eu acho lindo, porque o meu filho canta todo feliz. Exatamente o trecho que ele fala: a vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. Então cada um de nós tem as suas histórias, né? As histórias que nos moldaram. Temos quem perdeu a mãe muito cedo, quem perdeu o pai muito cedo. São histórias de luta que hoje são celebradas pelos nossos dias de glória. Que nossas histórias hoje no livro ecoem. Obrigada a todos vocês. Sozinhos somos nada, mas juntos somos infinitas possibilidades. É um prazer imenso estar aqui. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Andréia e a Tati por esse trabalho. Eu imagino o trabalho que deu. E eu sei que é incalculável fazer um livro. Agora, fazer um livro com tantas autoras, o desafio é muito maior. E aí eu gostaria de fazer uma retrospectiva e que a gente pense um pouquinho quando nós começamos a nossa carreira. E aí eu, volto ao tempo há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado e fui estudar reputação. E quando eu voltei ao Brasil em 2005, que eu falava sobre reputação, a primeira coisa que eu ouvia nas empresas é: o que é isso? Era mais intangível do que comunicação. Eu me formei em relações públicas e todo mundo perguntava: o que você faz? E quando eu fui para a gestão da reputação, aí então era um grande desafio.
Mas o que eu quero deixar de recado para vocês é que, quando nós trouxemos o Reputation Institute para o Brasil, e eu assumi a direção, eu era a única mulher. Né? Isso, se a gente pensar, Dinamarca, Estados Unidos, China, Chile, enfim, todos os países eram homens. Eu era a única mulher. E vendo hoje este grupo aqui, representando a força das mulheres, eu vejo o quanto que nós, juntas, como diz a Tati, fazemos a diferença. A força das mulheres hoje é inigualável. Não dá mais para termos discussão de gênero. Vocês assumiram um lugar único. Então, não desconfiem da capacidade ou da competência. Pelo contrário, tenham cada vez mais coragem para que a gente possa crescer como grupo e como competência numa área que só tem a crescer. Ocupem os espaços com coragem e com coração. Isso vai fazer a diferença para os próximos anos. Muito obrigada. Boa noite, gente. Que bom que eu venho aqui logo depois da Ana Luísa, porque eu fiz isso mesmo na vida, vim seguindo os passos da Ana Luísa, e que bom que a gente ficou junto esse tempo todo, e até hoje a gente está junta na Almais. Eu só tenho a agradecer a ela, mas a cada uma de vocês também, claro. Achei uma alegria conhecer algumas pessoas, porque o livro chegou para mim na quarta-feira. Eu, obviamente, passei a noite lendo o livro, mas eu não conhecia muitas das mulheres que estão aqui hoje. Então, agora eu vou chegar em casa e vou reler, né, para reconhecer essas pessoas, esses olhos, essas histórias, vibrar de novo com um pouquinho do que cada uma construiu. Parabéns para vocês duas e muito obrigada para vocês duas e para as 26 mulheres que me acompanham nessa jornada desse livro. Muito obrigada. Boa noite. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Essa frase, ela foi falada em 1840 pelo americano filósofo Emerson Lowell. E essa frase é tão atual nos dias de hoje. Não poderia ser mais atual. Numa era em que empresas, instituições, pessoas estão mais preocupadas em falecer do que ser. E, além disso, preocupadas em não ter coerência do que fazem e do que falam. E, com a chegada da inteligência artificial, nós vamos todos enfrentar ainda mais problemas, mais questões com a pós-verdade. Então, diante de tudo isso que eu falei, nosso papel como comunicadores, como gestores da reputação, é cada vez mais relevante. Então, aqui, eu digo a vocês que nós precisamos cuidar cada vez mais dos direitos humanos, cada vez mais do meio ambiente e cada vez mais da governança das empresas. Nós temos um papel estratégico importantíssimo daqui para frente. E saúdo todos vocês por esse importante trabalho que nós estamos fazendo. Agradeço muito a Tati, minha querida amiga, já escrevemos um livro juntas, amo de paixão. E vamos juntos. Eu desejo a vocês e a todos nós uma noite maravilhosa, porque é uma noite de celebração. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigada, Andréia, Tati. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto. É um privilégio fazer parte de um livro com mulheres tão maravilhosas. Realmente, como a Jussara comentou também, né, a gente lendo o livro e vendo a história de cada uma de vocês é muito emocionante e gratificante. E é muito difícil não me emocionar nesse momento, que eu lembro do meu pai. Né? Meu pai está lá de cima, feliz com esse momento,
porque ele torceu por mim desde sempre, né? A André comentou do pai dela, né? A gente tem um farol, né, na nossa vida, e meu pai sempre foi esse farol. Então é muito emocionante estar aqui lembrando dele e pensando nele. Então agradeço demais esse momento que a gente sai da correria do dia a dia, que a gente sai do automático e pode parar, refletir na nossa vida e quem está do nosso lado. E eu tenho aqui na minha frente meu marido, que está comigo, eu não posso falar quanto tempo, tá, gente? Senão eu vou entregar a idade. Mas eu posso dizer que desde os 18 anos, que eu estava na faculdade, que eu não estava nem estagiando, ele estava do meu lado. Então nós somos fortes, somos poderosas, mas também temos muitas pessoas que nos apoiam, né? Meus filhos, minha família, e nesse trabalho de mais de 30 anos, eu convivi com pessoas que estão aqui também, maravilhosas, que eu também reconheço, e ao lado delas, e de pessoas da minha equipe, profissionais, chefes, que eu aprendi todos os dias. Então, muito obrigada, é um enorme prazer estar com todos vocês. Obrigada. Olá, boa noite a todas, a todos. Primeiramente, dizer da satisfação que é estar aqui essa noite. Eu confesso que eu não preparei o que eu iria falar, mas eu vou falar com a coragem e com o coração. Eu quero primeiramente agradecer às minhas mais velhas que estão aqui, às mulheres que me antecederam nessa disciplina tão importante que é a gestão da reputação. E eu estou aqui porque vocês todas estão. E isso me envaidece, me honra muitíssimo. Além disso, eu quero dizer e aproveitar esse espaço aqui para destacar o quanto a reputação é e deve cada vez mais ser vista como um ativo que se conecta a todos os outros e que ajuda a proteger todos os outros. E em tempos em que tudo parece areia movediça, é importante a gente falar de reputação porque ela é um farol. Ela nos ajuda a navegar nos tempos incertos. E estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conhecer pessoalmente tantas mulheres maravilhosas que eu só conhecia pelo LinkedIn, ou pelas histórias, ou mesmo pelas chamadas de vídeo, também me envaidece muito. E, acima de tudo, me reforça o meu compromisso de trabalho, que é trabalhar a reputação, levar o letramento de dados em reputação para as empresas, para os tomadores de decisão, porque é a partir dos dados que nós tomamos decisões informadas, e a reputação é um ativo que principalmente nos ajuda a proteger o ambiente democrático. Então, considerar as empresas como atores que fazem parte da democracia é, de alguma forma, também a gente proteger a democracia em que a gente vive. Então, muito obrigada a todas, a todos, e especialmente a Tati pelo espaço. Boa noite. Boa noite, que emocionada aqui com a Tati. Boa noite a todos e todas. Primeiro, Tati, muito obrigada. Andréia, muito obrigada pelo convite de estar aqui, fazendo parte desse livro tão especial, que traz a história de tantas mulheres incríveis, mulheres que me inspiraram, muitas mulheres que fizeram e fazem parte da minha jornada pessoal e profissional, e que trazem aí histórias de reputação de grandes organizações, de grandes companhias, mas reputação de cada uma de vocês, né? Que eu acho que é o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa própria reputação, que a gente fez e faz cada dia na nossa vida, e esse legado que a gente deixa. E lendo as histórias, né, que são tão inspiradoras, eu acho que fiquei pensando muito isso quando a Tati me convidou, o que eu vou escrever, como eu vou falar sobre a minha vida, e eu acho que algo que eu queria deixar é que a minha história começou muito antes de eu nascer, né? Quando os meus pais que estão aqui resolveram vir do interior da Bahia para São Paulo para tentar uma vida diferente, e com isso mudaram o destino da nossa geração, né, meu e das minhas irmãs, com a escolha, né, do meu marido, que me apoia e sempre me apoiou na minha jornada, e com os meus filhos que estão ali também, né? Então a minha história nasce antes de mim, e a minha história com certeza ela vai continuar depois que eu não estiver mais aqui, graças a eles, né, que vão levar a minha vida, eles, meus netos, meus bisnetos, e graças a essa obra, né, agora graças a esse livro, a nossa história fica eternizada. Então é uma honra poder estar num livro tão especial com tanta gente incrível. Obrigada mesmo de coração e boa noite.
Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a Andreia, a Tati pelo convite e parabenizar todas vocês que estão aqui, né? E a gente está compartilhando juntas, né, esse projeto, esse momento tão especial, porque falar de reputação não é algo trivial, né? Como algumas de vocês já falaram aqui, a gente leu nas histórias, até explicar o que é reputação é um pouco complicado. Mas a gente sabe o valor dela, e por isso que a gente, né, mergulha, né, na gestão de reputação e a gente defende, né, com muita garra os valores que fazem com que a reputação ela seja um grande ativo, né, seja de marcas, de empresas e de pessoas, né? E falando em pessoas, algumas de vocês também trouxeram a importância, né, das referências para a construção da sua própria história. No meu capítulo eu falo disso também, eu não poderia deixar aqui também de agradecer a minha família. O meu capítulo, né, são os valores que guiam a reputação e eu conto como que os valores que a minha família me deu, né, como exemplo e que seguem por toda a minha vida, como que eu utilizo isso no meu dia a dia profissionalmente, né? E, né, uma de vocês também falou, algumas falou do pai, meu pai também hoje em outra dimensão, né? Também tenho certeza que está orgulhoso e também acho que independente de onde ele esteja hoje, ele vai sempre continuar sendo um grande farol na minha vida. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e parabenizar todas vocês. A Tati e eu dei força, um grupo que se chama Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro lindíssimo. Quem não leu, leia, porque é um livro que toca o coração e faz você mudar a forma como você vê a vida. Então, quem quiser entrar nesse grupo, é um grupo de WhatsApp, mas que ali a gente tem a intenção de manter isso que a gente começou a construir aqui, que é essa conexão de mulheres tão potentes e tão valiosas, também fazerem parte dessa ciranda. E aí, de outras formas, né, construindo novas histórias e fortalecendo o nosso legado. Boa noite a todos e a todas. Tava até brincando ali com a Maluca, não sei nem como é que eu começaria a falar, mas não tem outra forma de começar, desde que quando a Tati me convidou, e agradeço a Tati por esse convite, a Andreia pela segunda vez, estamos juntas aqui, né, nesse projeto lindo. Não teve uma pessoa, única pessoa que veio na minha mente. A Ana Luísa foi minha referência, que me ensinou tudo. Cadê a Ana? Aqui. Foi minha referência, me ensinou tudo, me fez cair de amores por reputação. E eu só acreditei nesse caminho para a gente trabalhar de forma estruturada, de forma estratégica, de forma relevante e que fizesse sentido para a minha carreira. Porque é sobre consistência, é sobre coerência, é sobre verdade, é sobre fazer o que é certo. Então, se você faz o que é certo, está tudo certo. Alguém escreveu isso no livro. E a gente sabe que é a única forma de trabalhar a gestão de reputação. A gente precisa ter coragem para se posicionar junto dos executivos que tomam decisões erradas, e a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar sobre questões sensíveis. E trabalhar com gestão de reputação é trabalhar com coragem. Então foi a Ana que me ensinou isso, com várias colegas que me inspiram, tantas pessoas aqui que eu já trabalhei junto, Elis, Rosália, e que a gente construiu junto muita coisa bacana nessa trajetória. E outras tantas que eu admiro demais. Então, assim, é sobre celebração, é sobre coragem
e é sobre continuar fazendo o que é certo, e a gente precisa realmente manter essa troca viva, constante, porque tem muito a se fazer ainda. Só começou. A gente tem muito o que fazer, é muito desafio, e a gente precisa realmente fazer trocas de qualidade para que isso realmente cresça de uma forma exponencial na tomada de decisão da alta liderança. Obrigada a todos e obrigada pela noite. Boa noite a todos, a todas. Estar aqui hoje é um motivo de profunda emoção e gratidão. Ter sido convidada pela Tati, que eu carinhosamente chamo de Queen, porque ela não só me apoia, como é a grande referência toda vez que eu me aperto e tenho algum aluno que me faz pergunta difícil, é ela que me ajuda. Sem dúvida nenhuma, estar aqui é um privilégio, mas também um dos maiores desafios que eu já enfrentei como escritora. E eu acabei encontrando na metáfora dos trilhos e das estações de trem a forma para eu contar a minha história. A minha não, a nossa, porque eu não tenho dúvidas de que ninguém constrói nada sozinho. Eu acredito que a nossa jornada é feita exatamente assim, de encontros, de partidas, de chegadas, onde cada pessoa deixa sua marca em nós. Eu dedico esse capítulo, que é nada mais do que a criação de vínculos, acima de tudo, à memória da minha mãe, que partiu exatamente 1 ano essa semana. E certamente, se ela estivesse aqui, ela estaria não só vibrando, mas cutucando todo mundo que estivesse ao lado dela, dizendo: tá vendo aquela ali, ó? Minha filha puxou a mãe. Ao meu querido Celestino, meu parceiro por 35 anos, ele não só foi meu grande mentor e incentivador, como graças a ele eu estou aqui hoje, porque casamos muito cedo, foram 35 anos juntos, e ele sempre me incentivou, não só incentivou, como viabilizou para que eu pudesse terminar meus estudos, trabalhar e seguir minha carreira. Se ele estivesse aqui, ele também estaria com aquele sorriso generoso dele, bem gaúcho, olhando para todo mundo dizendo: mas bate, que legal, que tal, hein, minha véia? E estaria aplaudindo todos vocês, todos nós, de pé. Falando em família, que é a minha base, eu quero agradecer a parte da minha família que está aqui hoje, meu filho Pedro, meu irmão Rafael, minha cunhada Natália, minha norinha Luna, porque eles estão comigo em todos os trilhos, em todos os itinerários dessa vida. E também quero agradecer a cada uma de vocês, mulheres que me inspiram, que estão comigo nessa jornada. E quanto que a gente já batalhou, quantas estações a gente já entrou, quantas batalhas a gente já percorreu juntas. Então, que esse livro nos faça olhar com carinho e afeto para as nossas próprias jornadas, honrando quem embarcou em nossos trens e mantendo sempre o coração aberto e muita coragem para a gente continuar a embarcar em novas estações que certamente virão. Meu carinho, meu respeito e minha admiração a todos vocês e a todas também. Obrigada. Obrigada, boa noite. Bom, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, partilhando com, enfim, colegas, amigos, gente que trabalha ao meu lado, gente que me ensinou demais, né, Ana? Acho que todos nós aqui pagamos um pouquinho essa bênção para você, Tati. Obrigada, obrigada pelo convite. E, enfim, como eu digo no meu capítulo, e pra gente, né, que sempre prepara os outros, constrói uma história, tal, se expor, se colocar, é um exercício. E foi muito gratificante poder fazer. Para mim, reputação é construção de relações. Então, é muito importante saber que a gente tem tantas relações construídas, tanta gente construindo relações juntas.
e que no final das contas a gente faz essa ciranda. A gente vai fazendo isso um pouco do jeito que dá, conforme a gente vai se encontrando no mercado, nos grupos de WhatsApp, aqui e ali, e a gente vai dando as mãos e achando e buscando soluções. Para mim, a comunicação é uma ferramenta de transformação social, acredito nisso cegamente. Vejo ali também que muitas acreditam, na hora que vejo as histórias e vejo mulheres tão fazedoras fazendo. Né? Já disseram aqui, a Carla falou muito sobre coragem também. Acho que a gente precisa ter coragem todos os dias ali um pouco para fazer essa história acontecer, para estabelecer relações. Então, não desistam, seguimos juntas e acho que a gente segue se apoiando e a ciranda só cresce. Obrigada, Tati. Boa noite a todos e todas. Primeiro, toda a minha gratidão a Tati, a Andreia, por essa série tão representativa. A gente estava conversando aqui no evento, falando um pouquinho sobre a questão da equidade. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial do ano passado, a gente ainda vai levar 134 anos para que haja equidade. Provavelmente, por mais que a gente tenha longevidade, nós não vamos ficar aqui para ver essa história. Mas eu acho que a gente deixa, por meio do nosso trabalho, do nosso legado, dessa obra, exemplos e registros para que as gerações que vêm, elas possam se inspirar, elas possam beber da mesma fonte, assim como nós, que hoje estamos à frente aí do mercado, fizemos com tantas outras mulheres generosas que dividiram seu conhecimento. O meu capítulo, basicamente, ele trata de resiliência, que é uma das habilidades que se espera e que vai ser cada vez mais importante no futuro. E não é uma resiliência que eu sabia o nome dela quando eu passei por tudo que eu relato no livro. Resumidamente, a minha história, ela conta um pouco do que eu vivi. Eu perdi a minha família praticamente inteira em 5 anos, entre pais, avós, padrinhos, madrinha, e tios e tias muito próximos. Foram 10 pessoas em 5 anos, então emendar um luto no outro. E o processo de luto, ele não é um processo fácil, e você tem uma opção, ou escolher viver e fazer a vida ter sentido, e é o que eu estou fazendo aqui hoje, e agradeço a todo mundo que está aqui e que sempre me acolheu, me deu incentivo, me deu oportunidade de fazer meu trabalho com coragem, com competência, com erros e acertos, e é uma maneira também de honrar a minha família, a minha origem, e deixar todos os que não estão mais aqui orgulhosos e sentir que o meu papel nesse mundo segue sendo feito. Então, obrigada, Andreia, obrigada, Tati, que a série Mulheres ela cresça, que muito mais mulheres venham, que a sororidade seja uma das principais coisas que fiquem em evidência cada vez mais, e que a gente nunca esqueça que a gente pode, que a gente consegue fazer, que nós temos muita coragem, mas nossa maior virtude talvez seja a vulnerabilidade. É nela que está a nossa força. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer a Tati, que ela realizou um sonho meu, que era fazer parte da série Mulheres. Eu vivia me perguntando por que eu ainda não tinha sido convidada. Então, sonho realizado. E o meu capítulo chama Reputação é Construção, porque eu aprendi muito cedo, em casa, ouvindo a minha mãe dizer o que os outros vão pensar, e mais vale ser e não parecer do que parecer e não ser. O que era reputação? E ela aprendeu isso com a minha avó, que se foi quinta passada, com 102 anos, bem vividos. E as minhas filhas que estão aqui, Luísa e Júlia, devem dizer que também estão aprendendo isso em casa. Também fico muito feliz porque eu tive uma grande mestra no começo da minha carreira aqui, a Elisa Prado. Trabalhei com a Elisa lá na Cali Assunção, no século passado.
E tive a oportunidade, o privilégio de também trabalhar com a Malu lá na Johnson & Johnson, né? Éramos colegas, parceiras. E hoje eu tenho a minha filha Júlia trabalhando com a Malu na Baia. Então é um ciclo que se renova. E tenho também que agradecer aos homens da minha vida. Meu pai está lá no Ceará, vai ficar super orgulhoso de ver essa gravação. Meu marido que está ali, Eduardo, que assim como o marido da Malu, viabiliza a minha carreira. Todos os líderes que eu tive, que a gente precisa valorizar. E 2 colegas que estavam aqui, que eu não estou enxergando mais, o Carlos Parente e o Hamilton, né, que também são grandes apoiadores de todo o nosso trabalho. Então é isso, gente. Reputação é construção que a gente faz com muita coragem, como já disse a Aline, acho, com conteúdo e com candura. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a querida Tatiana pelo convite. Me senti muito feliz e honrada em participar aqui do projeto da Tatiana e da Andreia, da série Mulheres. Meu capítulo fala de coragem e desafio. Eu aprendi desde muito cedo na minha família que a gente tem que ter coragem para poder alcançar os objetivos. E eu acho que essa palavra eu sempre passei desde pequena para as minhas filhas que estão aqui. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, você tem que ter coragem para realizá-lo. Eu desde muito cedo me apaixonei pela comunicação. Comecei meu estágio aos 19 anos e tive desde aquela época que explicar, inclusive na minha família, o que era relações públicas, que ninguém entendia o que era relações públicas, muito menos reputação. E não foi só para minha família, as empresas onde eu ingressei, eu sempre tive que reforçar e explicar o que é reputação, o que é relações públicas, em todas elas, nacionais e multinacionais. Foi uma longa trajetória, né? Eu tenho mais de 30 anos na área e para mim essa série Mulheres, ela é muito bacana porque eu quando assumi a direção de uma empresa, né? Fui diretora de uma empresa multinacional, eu ainda era muito nova, tinha 30 e poucos anos, mas era um universo muito masculino. Muito masculino. Então, assim, eu tive que ter coragem para poder me posicionar na empresa e para poder defender aquilo que eu entendia que era o melhor de reputação e de comunicação, e como que a gente tem que fazer um trabalho sério, um trabalho ético que trouxesse resultado para a empresa. Numa época ainda que havia poucas mulheres em direção de comunicação, né, Elisa? Posso citar Elisa aqui comigo? Então, eu espero que esse nosso trabalho, não só meu, da Elisa e de outras colegas, tenha facilitado a ascensão e a vinda de outras mulheres na comunicação, porque a nossa área é uma área importantíssima e ela precisa ter um espaço reconhecido dentro das empresas. E por último, eu quero dividir esse meu prêmio com as minhas 2 filhas que estão aqui hoje, a Beatriz e a Caroline, porque elas sempre apoiaram o meu trabalho, tiveram que conviver um pouco com a minha ausência, com as minhas viagens, mas elas sabiam que a minha profissão, a minha carreira era algo muito importante para mim. Então eu divido esse prêmio com minhas filhas hoje. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu sou uma comunicadora, mas eu sou uma pessoa que odeia falar em público. Acho que por muito tempo trabalhei nos bastidores e sempre incentivando as pessoas a falar, a se mostrar, mas eu nunca quis me mostrar. Eu agradeço aqui a Andreia e a Tati por terem feito esse convite e que num primeiro momento eu falei assim, não gente, não faz sentido. Mas hoje, ouvindo vocês, eu vejo que faz muito sentido porque a gente precisa mostrar quem nós somos, o que fazemos e como a gente muda vidas fazendo o que a gente faz. O título do meu capítulo, que é Ter Luz Própria, é uma frase que eu ouvi minha infância inteira do meu pai. E meu pai que, enfim, passamos por uma situação muito difícil agora, então quando eu reli, né, o capítulo, eu caí em prantos por conta de tudo que a gente passou. E eu falei, faz muito sentido, né, sair agora, nesse momento da minha vida. E meu pai nunca entendeu o que eu fiz, até hoje não entende. E ele fala o seguinte, é legal, não no sentido de legal,
Não é crime. Não, não é crime. Os seus valores estão ali? Sim, meus valores estão ali. E você é feliz? Eu sou muito feliz no que eu faço. Muito mesmo, porque para mim reputação é propósito. E propósito porque a gente muda a vida de pessoas, a gente constrói histórias, a gente gera muito valor. E que a gente continue fazendo isso sempre. Obrigada, obrigada. Quero começar agradecendo, claro. Primeiro, essa pernambucana retada, que caiu na minha vida no momento mais maluco, né, Tati? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada. E também agradecer a Andréia Roma, que é a idealizadora desse projeto incrível, né? Eu não tinha ideia que eram tantos anos, Andréia. Eu já recebi de presente alguns livros de amigas minhas de outras áreas que escreveram contigo e eu não tinha ideia, tenho um orgulho, é uma honra. E eu quero te dizer que a sua história, quando você me mandou a sua história para a gente poder ter uma abordagem, eu falei, nossa, que história incrível, né? Eu vou escrever a minha história então. E aí eu tive coragem de escrever sobre mim, como eu criei a minha reputação. E eu queria muito fazer um agradecimento também à sua equipe, Andréia. Uma equipe muito dedicada, que assim, várias e várias mensagens trocadas, resilientes, nos atenderam super bem. Eu sei que tem uma equipe por trás trabalhando muito para que tudo isso aconteça, né? Como já foi dito aqui, a Ana falou, não é fácil fazer um livro, né? E também com 27 mulheres, o desafio é ainda maior, né? Antes de concluir, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial à minha mãe, Luísa, que não está mais conosco nesse plano, mas que sempre foi a minha maior incentivadora. E meu exemplo de força. Não era à toa que eu subia no banquinho para lavar louça e eu quebrava as louças, né? Ela falava, tu vai estudar, minha filha, tu vai estudar para tu parar de lavar louça. Eu continuo lavando louça e às vezes quebrando. Queria também dedicar um carinho especial ao meu companheiro Leonardo, que está lá me filmando, viu? Que está ao meu lado, me apoiando e vibrando com todas as minhas conquistas. E especialmente ao meu filho João Pedro, que vai estar conosco amanhã na livraria, que me escolheu como sua mãe e a quem eu admiro profundamente pela trajetória que vem construindo com tanto caráter, educação e boa formação. E mais uma vez, obrigado pelo convite, por me permitir estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e compartilhar também as histórias de todas vocês. Obrigada, boa noite. Nossa, quanta emoção, assim. Vários falaram, né, que estão acostumados a ficar no backstage, não na frente. Eu diria a mesma coisa. Mas é uma emoção muito grande e eu queria agradecer por viver esse momento com cada uma de vocês, cada um de vocês. Agradecer especialmente a Tati, a Andréia e todo o time da Editora Líder por proporcionar a gente a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vida, um pouco do que a gente aprendeu. E aprender e compartilhar são elementos muito importantes se a gente pensa em deixar um legado, né? E uma pergunta que eu me fiz muito ao escrever meu capítulo é quantas vidas cabem numa vida, quantas decisões cabem no nosso dia a dia e, principalmente, o que nos leva a tomar as decisões pelas quais a gente orienta o nosso dia a dia. E isso me conectou muito com a questão da reputação, porque como a gente aprendeu com o professor Charles Combrun, que foi apresentado pela querida Ana Luísa, né, que foi quem me introduziu ao conceito de reputação. Reputação é equilibrar percepção e realidade. A gente tem que trabalhar muito esse alinhamento, tem que saber muito que as escolhas que a gente faz, elas têm que estar conectadas com o que a gente fala, né? Falar o que a gente faz e fazer o que a gente promete. E isso não é simples, não é trivial, mas quando a gente tem boa companhia, quando a gente tem inspiração, quando a gente tem pessoas que trazem esses valores, seja na família, seja nos colegas de trabalho, seja na liderança, seja nos colegas, isso faz toda a diferença. E eu me sinto realmente uma privilegiada por olhar aqui e ver tantas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e que me inspiram a continuar dando um passo a cada dia, a viver muitas vidas, mas manter a essência dos valores que importam realmente no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para todos vocês. Bom, boa noite.
primeiramente, estar aqui nesse livro e nessa cerimônia, entre tantas mulheres potentes, com histórias e carreiras singulares, é mais do que uma celebração. É um gesto de reparação simbólica em um campo ainda marcado por tantas assimetrias. Falar de reputação, para mim, é falar de responsabilidade. Reputação não é somente escudo, não é licença somente para operar, não é nem somente estratégia de visibilidade. Mas reputação é o que provocamos no mundo com nossas escolhas, com quem fazemos e para quem fazemos. Eu acho que isso, Andréia, é um importante legado, porque olhando a história das pessoas, a gente está acompanhando essa história, né? E pensar essa coletividade, né? Eu vejo a importância também dos pares, né? E como construir em conjunto, como nós estamos construindo, é importante, né? Então eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade e fazer uma homenagem, né? Um agradecimento, uma homenagem especial à minha ex-sócia e amiga, a Débora Jacob, por uma parceria de mais de 20 anos, né? E por tudo que nós conseguimos juntas, com coragem, generosidade e verdade. E também um pouco de sensibilidade, né? Que eu acho que faz muito a diferença para a gente ser flexível e vencer, saber lidar com as vulnerabilidades, como também aqui já foi dito. Então eu gostaria de desejar que nós todas seguíssemos juntas, fazendo da reputação um compromisso vivo com o presente e com todos os possíveis futuros que eu tenho certeza que a gente, cada um dos nossos lugares, vai conquistar. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Que emoção! Eu exalto o projeto de Andréia Roma, que faz história, que nos coloca na história. Uma história necessária para que as próximas gerações de profissionais de comunicação e reputação saibam ter referências de seriedade, de ética, que eu gostaria de fazer uma homenagem. Joaquim Jorge Vieira Neto, meu pai, e do céu, continua me inspirando. Ele foi a pessoa mais brava, mais forte. Com ele eu aprendi o storytelling, eu aprendi que com as histórias a gente transforma as pessoas, a gente inspira as pessoas, mas aprendi também que reputação é inegociável. Ética é inegociável. E é essa a nossa missão. Depois de 30 anos de trabalho na comunicação corporativa, só sei que nada sei. Para tudo e vou estudar ESG. Não dá para falar de comunicação sem falar de social, de governança e de meio ambiente. Sempre falamos sobre isso, mas agora mais que falar, precisamos agir. E nesse agir, eu gostaria de prestar uma outra homenagem, além do meu pai, da minha mãe também, sem os quais eu não estaria aqui, a minha irmã e sócia Daniele. Nós sonhamos juntos uma empresa que nasceu para transformar pessoas, transformar sociedade, e isso em São Luís do Maranhão. Estamos juntas até hoje. Quando a gente pensa em desistir, vem uma cereja nova no bolo. E essa cereja, hoje, é essa obra. Para a gente é fazer história, para mim, para a Daniele, para cada cliente que a gente representa, é uma honra de dizer que a gente tem realmente pessoas que acreditam na comunicação, mas mais que na comunicação, na reputação de uma marca forte. E hoje, a maior fortaleza, a maior bravura, o maior ativo de qualquer marca é a reputação. Então, muito obrigada por fazer história, por colocar luz, Tatiana e Andréia, nessa indústria tão necessária e que muitas vezes fica no bastidor, sem o devido reconhecimento. E essas mulheres que estão aqui, muitas talvez não me conheçam, mas eu já as conheço, porque as suas reputações, as suas obras as antecedem. Cada post de LinkedIn que eu leio e aprendo com vocês, cada matéria, a Aberge também, da qual sou associada, enfim. É uma indústria que precisa de união, e que bom que essa união, essa sororidade existe aqui, também no nosso grupo de WhatsApp, enfim, para a vida.
contem comigo, espero a todas em São Luís do Maranhão, nos nossos lençóis maranhenses. Viva a reputação! Gente, o que falar depois de tantas pessoas que falaram tanto e que falaram e têm falado tanto no meu coração desde que eu aceitei esse projeto. Quando Tati mandou uma mensagem no WhatsApp, eu nem sei muito bem o que ela ofereceu, mas eu já disse ok, porque eu gosto muito da Tatiana, admiro muito o trabalho da Tatiana. E a vida era muito corrida, entre trabalho e mãe, etc. E aí começou a chegar o prazo de entregar. E aí eu fui lá e abri o negócio que a Andréia já tinha mandado há muito tempo, que eu nunca tinha aberto. E lá dizia que não era para escrever sobre reputação, era para escrever sobre mim. Aí eu fiquei em pânico. Eu falei assim, gente, eu não estou preparada para isso. Quando eu aceitei, eu não sabia que era para falar. Eu achei que eu ia ter que escrever sobre uma tese, sobre os meus cases de comunicação e não sobre mim mesma. E aí eu fiquei pensando, o que eu ia falar aqui hoje? Eu ia falar que esse livro para mim foi conexão. A primeira conexão foi de mim para comigo mesmo. Eu precisei me conectar com pensamentos e histórias que eu nunca tinha nem parado para organizar e contar sobre mim mesma. Depois foi uma história de conexão e reconexão. Conexão com pessoas que já tinham passado na minha vida, amigas com quem eu dividi vários momentos, professoras que me apresentou o primeiro livro de reputação, professora Ana. E tantos nomes que, assim como alguém comentou aqui, acho que foi a Adriana, eu já tinha lido livros e visto palestras de várias pessoas com quem, de repente, eu estava compartilhando uma obra. E conexão com novas pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, histórias lindas e exemplos de conexão e verdade que a gente tem visto no nosso grupo da Ciranda das Mulheres, quando a gente começa a expor as nossas fragilidades e colocar os nossos medos, e é sobre isso que a gente vive. A comunicação organizacional, ela é feminina. Mas onde estão as mulheres na comunicação organizacional? Há muitos anos a pesquisa da ABERJ, qualquer outra, diz que a grande massa de operadores e pensadores e estrategistas são mulheres. Mas onde estão essas mulheres? Uma pequena parte delas está aqui hoje. E que a gente possa ser o livro 1. Eu adorei quando eu vi esse volume 1. Eu já estou esperando que tenha o volume 2 e 3, porque a gente tem muita história para contar. Para que cada vez mais mulheres possam acreditar que sim, é a gente que faz a comunicação do Brasil. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. A minha cabeça está um turbilhão. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar ao lado de mulheres tão incríveis. Vocês são fortes, vocês são corajosas e vocês me inspiram muito. Eu acho que eu sou a caçulinha do livro, o chaveirinho, e eu vou representá-las muito bem durante a minha jornada. Eu vou levar cada capítulo, cada história de vocês, não só na minha vida, mas na minha profissão. Obrigada. Boa noite. Agradeço a Andréia pela idealização do projeto, a Tati pela coordenação e pela confiança ao me convidar para estar no mesmo livro que vocês, mulheres tão incríveis, tão potentes. A noite de hoje é muito especial. Várias vezes eu já pensei no quão revolucionário é estar aqui, sendo quem sou, com a minha bagagem. Gente, vocês não estão entendendo, a minha filha não tem nem 3 anos e está participando de um lançamento de um livro. E tcharam, a mãe dela tá nele. Bom, eu acho que a ficha ainda não caiu. Sei lá, tem hora que eu sorrio, que eu agradeço aos meus familiares, celebro quem veio antes e tudo que está por acontecer. Mas eu também não nego que, por vezes, eu questiono se eu não deveria comer arroz com feijão para poder ser publicada. Às vezes eu penso se a minha história merece mesmo estar num livro e mais um montão de coisas. Nessas horas, eu confesso que eu cancelo as interrogações e me lanço aos fatos. 1. Toda a história deve ser contada. E se a protagonista puder fazê-lo, melhor ainda. 2. Confie no processo. Você foi convidada a fazer parte do projeto. E tem muita gente competente para os bastidores. Vai dar tudo certo. O livro já está pronto. Como é que tem como dar errado agora? 3. Tire o foco do micro e foca no macro.
O livro é composto por muitas histórias. É uma obra incrível, feminina e política. Sorte das pessoas que puderem conhecer essa série e conhecer um pouquinho de cada autor aqui presente. Muito obrigada, grande beijo, é hora de celebrar. Bom, boa noite a todas, todos. Queria começar agradecendo a oportunidade de participar de uma iniciativa tão bonita e tão nobre como essa, que só poderia ser conduzida por mulheres, e por mulheres realizadoras como a Tati e a Andréia. Quero também agradecer a todas as colegas que assinaram esse livro comigo, e agradecer principalmente por abrirem caminho. Eu que já não sou mais tão foca assim, já com mais de 15 anos de trajetória, sou e fui aprendiz de todas vocês e me sinto mais confiante, mais segura e mais esperançosa de tê-las no nosso mercado. Embora a nossa área seja populada um pouco mais por mulheres do que as outras, os desafios não são menores. Nós trabalhamos e atuamos diariamente com projetos e com temas tão complexos como compliance, diversidade, ESG, e nós lideramos essas conversas, muitas vezes conversas difíceis, muitas vezes apontando riscos, apontando caminhos. Isso não é trivial. Mas nós seguimos, nós conduzimos e avançamos sempre mais. Afinal, se não nós, quem? Quero então agradecer mais uma vez vocês por estarem comigo nessa trajetória, celebrar as trajetórias aqui individuais e coletivas e renovar meu compromisso de seguir compartilhando esse propósito comum. Vamos juntas. Obrigada e boa noite. E nós finalizamos mais um momento especial de conexão. O selo editorial Série Mulheres ganha força ainda mais, realizando e trazendo aí o legado de mulheres incríveis, fazendo com que essa geração tenha a luz, tenha a voz, e que muitas mulheres por trás dos bastidores subam ao palco, e que mais mulheres estejam no palco e possam realmente valorizar as suas vozes. Muito obrigada a todas vocês. Eu quero agradecer também, não posso esquecer de agradecer o meu marido. Eu vi que todas agradeceram, fica até chato agora não agradecer. Eu quero agradecer o meu marido, pessoa essa que me acompanha em tudo isso. Já são mais de 23 anos de carreira e ele está comigo em todo o tempo. Nada seria possível se ele não estivesse ao meu lado, porque a editora foi um incentivo dele. Então eu digo sempre que na nossa vida temos sim grandes inspiradores, líderes que mudam a nossa vida e pessoas que transformam, inspiram e ensinam. Muito obrigada a todas vocês.